get you one more time. I really wanna cross the line. I do it all before I die. I wanna get it on tonight. Vamos acompanhar aqui. Assistir. Vamos lá, chat. Vamos assistir. Tô com raiva. Como assim tu ainda não segue a playlist de trap do canal? Link na descrição. Quando a gente pensa em rap americano, sempre aparece no meio da conversa uma palavra em específico: violência. Principalmente quando a gente vai especificamente para o trap e pro drill. Só que aqui, a gente não tá falando de ficção nenhuma. A gente tá falando de casos reais, onde uma pessoa morre e quem é o culpado é nada mais nada menos que o rap que você conhece e que você escuta. E se você escuta rap, trap gringo há um certo tempo, esse cenário já não é tão incomum assim. Então, hoje a gente vai dar uma olhada em algumas histórias de alguns rappers que tiraram a vida de alguém e talvez você não sabia. Começando com o King Von. A galera na gringa deu o nome pra ele de o maior serial killer do rap. E o Von é um dos maiores exemplos daquela linha muito confusa entre o rap e a vida nas ruas. Ele é realmente um gangster que queria ser rapper. Antes da fama, o King Von já tinha um histórico muito pesado em Chicago. Ele cresceu na cena do drill, onde cada música, muitas das vezes, carrega uma história muito específica. Em 2014, ele foi preso acusado de um assassinato e outra tentativa de assassinato em um caso de tiroteio, em que ele ficou 3 anos preso. Só que dentro da cena de Chicago, esse tipo de acusação não aparece simplesmente e desaparece do nada. Quando o King Von saiu da cadeia, ele começou a fazer música, mas muita gente já ouvia a música dele, tentando ligar cada verso com a história real que tava por ali. E isso é uma das coisas que fez ele crescer tão rápido. A acusação dele, mais famosa, é da morte da Gakira Barnes, conhecida como K.I. Ela tinha 17 anos e era ligada a STL, um grupo rival do Block, que era a área do King Von. Anos depois, durante o julgamento do caso do FBG Duck, o irmão da K.I., o FBG Butter afirmou no tribunal que o King Von atirou e matou a Gakira. Segundo o FBG Butter, o King Von teria disparado várias vezes nela. Mas aqui entra o ponto mais importante. O King Von sempre foi julgado, mas quase nunca condenado pelas mortes que ele estava envolvido. O nome dele também apareceu no caso do FBG Duck, um rapper de Chicago que morreu, ou melhor, foi assassinado em 2020. Um dos promotores do caso acusou o próprio King Von de ter colocado um prêmio na cabeça do Duck e teriam mensagens provando isso. Porém, como eu disse, ele nunca foi condenado oficialmente. E é isso que torna a história do King Von tão pesada. No papel, muita gente morreu por causa dele, mas sem nenhuma condenação oficial. Ele sempre era, entre muitas aspas, inocentado sobre tudo isso, mas as ruas sabem quem era o King Von de verdade e o motivo de tantos rappers terem medo dele. Esses só foram alguns dos casos que ele estava envolvido. Se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo falando sobre mais detalhes dele. No entanto, no caso do DaBaby, é muito curioso porque tudo acontece muito tempo antes dele sequer ser um rapper famoso. Em 2018, o DaBaby ainda era alguém tentando furar a bolha. Ele não tinha lançado Shug ou Bop ou Rockstar, nada disso. E foi um dia, no Walmart, em novembro de 2018, em que aconteceu o caso. Segundo a versão do DaBaby, ele estava com a família dele, incluindo a filha pequena e a esposa, quando foi abordado por pessoas armadas, do mais absoluto nada, e ele não entendeu se era um assalto ou alguém querendo problema com ele, ou qualquer coisa do tipo. A situação virou uma briga generalizada e um homem de 19 anos, chamado Jalen Craig, foi baleado pelo próprio DaBaby e faleceu ali mesmo. O DaBaby admitiu que foi ele quem atirou, mas desde o início afirmou que foi em legítima defesa. A versão dele é que ele só era um cara fazendo compras com a família dele e que achou que estava em risco, tanto ele quanto a filha e a mulher, e só se defendeu porque acreditava que ele poderia ser morto. Só que pra família do Jalen Craig, a história é completamente diferente. Eles sempre acusaram o DaBaby como o verdadeiro culpado disso, e o caso nunca terminou de uma maneira que chegou ao fim de verdade, sabe? Até hoje gera um debate. O DaBaby não foi condenado por homicídio, ele acabou respondendo por acusação muito menor, por porte de arma, ou seja, a morte de Jalen não teve uma condenação oficial por assassinato, e parecia que o caso ia ficar pra trás. Só que
que pouco tempo depois que o DaBaby explodiu, ali em 2019, com Shuggy, todo mundo começou a amar o DaBaby. E foi daí que a família do Jaylin apareceu mais uma vez, com novas informações, com as filmagens das câmeras do Walmart, que foram divulgadas. E aí muita gente começou a questionar a versão do próprio DaBaby, se teria sido mesmo legítima defesa, como ele disse. E aí a família do Jaylin até tentou abrir o caso mais uma vez. E apesar de gerar uma discussão absurda até hoje, eles nunca terem aceitado, é muito irreal acreditar na versão que não seja do DaBaby, já que, por que ele iria procurar confusão, armado com sua filha, bebê, junto dele, expondo ela e sua esposa pro perigo? Parece que precisa ser uma pessoa muito sem noção pra fazer isso, coisa que o Superstar Pride era muito. E sim, se prepara pra uma história completamente diferente das que eu contei aqui anteriormente, e o mais doida possível. 2 a.m., the night still young. You live by the gun, you gon' die by the gun. Ain't no handouts for nobody. Yeah, the pussy hole. I was taught to trust none. Face your problem, never run. Little bitch. O Superstar Pride explodiu com a música Paint Pictures, uma música que viralizou no TikTok e levou o nome dele pra todo lugar do mundo. Do nada, ele deixou de ser um artista que era pouco conhecido e virou uma promessa do rap mundial. A música tinha uma vibe emocional, contando uma história dele sobre sair de uma vida muito pobre e tá conseguindo ajudar a mãe dele. Tinha uma vibe muito emocional. Logicamente que o visual dele ajudou muito, já que esse cabelo dele fez ele virar uma trend que literalmente as pessoas queriam colocar a maior coisa possível na cabeça dele pra fingir que era o penteado do mano. Ele tava viralizando muito e parecia que ele tava vivendo o sonho de todo artista underground até julho de 2023, quando o Superstar Pride foi preso e acusado de assassinato em primeiro grau do Marcus Weltley. Detalhe, parece ironia do destino, mas ele era o seu próprio barbeiro. Segundo algumas reportagens da época, ele foi encontrado sem vida com vários disparos em uma casa lá no Mississippi. A polícia passou a investigar o caso e apontou o Superstar Pride como suspeito. No mesmo dia, ele acabou se entregando e confessando tudo. Tem noção que ele ficou famoso por conta do cabelo dele, que acabou virando uma trend maluca. E no final de tudo, ele acabou tirando a vida do próprio barbeiro e, logicamente, acabou com sua carreira. Ele acabou se tornando conhecido muito mais por seu rap, que tirou a vida do próprio barbeiro, do que qualquer outra coisa. É o que eu disse, mano. Parece uma ironia do destino. O Superstar Pride jogou a carreira dele no lixo, assim como o Silent Saw, que por mais que você não lembre, se eu colocar um hit dele, você com certeza vai lembrar. O Silent Saw ficou mundialmente conhecido em 2015 com a música Watch Me. Ele fez parte daquela época que o trap tava começando a se tornar algo mundial. Tocava em todo lugar e todo mundo gostava. E o Silent Saw virou um hit absurdo. O mano veio até no Brasil tocar essa música em TV aberta. É só pra vocês entenderem essa proporção. Só que depois disso, desse sucesso gigantesco, a carreira dele começou a esfriar. Ele nunca conseguiu repetir o mesmo impacto e aos poucos, ele foi saindo das paradas e começou a aparecer mais por notícias sobre os problemas pessoais dele, prisões, muito mais do que notícias sobre as músicas. E aí veio o caso mais grave de todos. Em 2021, o Frederick Rooks III, o primo do Silent Saw, foi encontrado morto numa região da Geórgia. Ele tinha 34 anos e, segundo a investigação, o Frederick estava com ferimento de bala. A polícia encontrou estojo de munição perto do corpo e umas câmeras de segurança mostraram uma BMW branca saindo da região pouco depois do disparo. Só que o detalhe que fecha tudo é que o Silent Saw foi a última pessoa que foi vista junto com Frederick. Segundo esse relato, o Silent Saw teria buscado o primo dele em uma BMW branca, ido junto pra algum lugar e aconteceu o que aconteceu. O Silent Saw, ele foi preso e acusado de matar o próprio primo. E somente 4 anos depois, em 2025, ele se declarou culpado, mas com ressalva. Ele disse que tinha problemas mentais e que por isso teria cometido o crime. Ele basicamente jogou aquela história do "eu fiquei maluco". É mole, mano. Não adiantou muito, pra ser honesto, já que ele foi sentenciado a 30 anos de prisão. E é muito louco porque o Silent Saw, ele fez muito sucesso quando era adolescente. Basicamente, a gente viu ele crescendo na nossa frente. E é um contraste muito grande quando a gente para pra pensar que ele tirou a vida do próprio primo. E agora vamos pra o Snoop Dogg, que por mais que ele seja quase uma entidade dentro do rap, já virou meio que patrimônio da cultura pop também. O mano tá em tudo, comercial, filme, programa de TV. Isso faz muita gente esquecer que ele era mó gangsta no passado. When the pimp's in the crib, ma, drop it like it's hot, drop it like it's hot.
hard, drop it. I can't fake it, just break it. And when I take it, see, I specialize in making all the girls get naked. Nos anos 90, a imagem dele era outra. Ele tava na Death Row, uma das gravadoras mais perigosas do rap, e ele tava sendo uma das maiores promessas também. E justamente nesse auge ele foi acusado de assassinato. O caso envolvia o Philip Waldemari, que era da gangue By Yourself Hustlers, uma rival da gangue do Snoop Dogg, os Crips. E aí já entendeu o que acontece aqui, né? O Philip, ele foi morto em 1993, com o Snoop Dogg e o segurança dele sendo acusado disso. A história é que o Philip, que era rival da gangue do Snoop Dogg, teria entrado em uma treta com os membros da gangue do Snoop Dogg e o próprio Snoop Dogg poucas horas antes do acontecido. Uma briga de rua mesmo. E na acusação, dizia que o Snoop Dogg estava dirigindo o carro que teria sido usado para tirar a vida dele. E aí tem duas versões. A versão da defesa do Snoop Dogg, que diz que o Philip teria ido pra cima do Snoop Dogg e do segurança dele, fazendo meio que uma espécie de emboscada em um lugar. E aí tem a outra versão, que diz que o Snoop Dogg e o segurança dele, o McKinney, teriam feito a emboscada pro Philip. E aí a acusação também nunca entrou no consenso de quem disparou, se foi o Snoop Dogg ou o segurança dele, mas já dá pra imaginar o tamanho e a proporção disso aqui. Um dos maiores rappers do mundo, um dos mais famosos naquela época, enfrentando uma acusação que poderia colocar ele na prisão e acabar com a carreira dele pra sempre. Tudo isso foi televisionado em rede nacional naquela época. Só que em 1996, o Snoop Dogg e o segurança dele foram absolvidos das acusações, já que também, mais uma vez aqui, foi dado como legítima defesa, e nem ele, nem o seu segurança foi condenado por isso. Mesmo assim, esse caso marcou a carreira dele, porque durante aquele período, o Snoop Dogg viveu uma acusação que poderia colocar ele na cadeia pra sempre. Se o resultado tivesse sido diferente, a gente podia não conhecer o Snoop Dogg da maneira que a gente o conhece hoje. Fala aí, eu sou o Vitor Viano e esse foi mais um vídeo do meu canal. Se você curtiu o conteúdo, não esquece do like, inscrição e um comentário pra me ajudar no algoritmo. Se quiser divulgar sua música aqui, todos os meus contatos vão estar aí na descrição. Muito obrigado por me ouvir até aqui e até a próxima. Top. Top o vídeo, hein? Se gostaram, eu gostei também, hein? Mas, deixa eu ver.